tecnologia, não estou falando que você não tem que investir, né, nessa frente de conhecimento, mas novamente, não é algo prioritário, você precisa direcionar seus esforços para o lugar certo. Não é isso que vai te promover, não é isso que vai te promover. Isso vai te ajudar a aprimorar suas entregas, de fato. Mas assim, se você quiser crescer para um cargo de gestão, você precisa de outros tipos de conhecimento, analítico, estratégico e executivo. Não é só ficando lá aprendendo sobre tecnologia, né? Você precisa sim entender a fundo do seu negócio, então isso vem com sua experiência, tá? É importante investir, né, nesse conhecimento sobre a realidade da sua empresa, o contexto em qual ela está inserida. E a inteligência de negócios te ajuda a fazer isso naturalmente, né? Naturalmente, você vai ir aprendendo, se enterrando, né, da realidade, do contexto, do cenário, entendendo a fundo do seu negócio. E aí, feelings e insights, na verdade, feelings e insights somente se eles forem corroborados pelos dados, né? Então, é importante ter feeling, sim, mas assim, a gente não pode se dar o luxo hoje em dia, cada vez menos, de tomar uma decisão baseada em feeling, concorda? Então, a gente pode ter uma opinião, uma percepção, feeling. Vamos ver se os dados apontam para a mesma direção ou não. Os dados, eles também vão ajudar nessa verificação, na verdade, nessa verificação. Né? Então, metodologias de inteligência, a primeira ferramenta que você precisa usar. Não tem como entrar num trabalho analítico sem ter dado estrutura ao projeto. Primeira consideração. Isso corresponde a um grande erro na prática. Porque o que acontece? A gente liga ao computador, entra às cegas em bancos de dados gigantescos, tentando extrair, ler as linhas, extrair alguma coisa para depois pensar o que a gente vai fazer com aquilo. Errado, a gente vai fazer o contrário graças ao uso de uma metodologia. A gente vai primeiro pensar para depois entrar, mergulhar em dados. Ou seja, a gente vai reconhecer qual que é o nosso ponto A, onde que a gente está, qual que é a problemática a ser resolvida. Vamos reconhecer qual que é o B, onde que a gente quer chegar com a entrega de insights analíticos. A gente vai também desenhar todo o caminho do A para o B, ou seja, a gente vai roteirizar essa questão, né, do caminho analítico, graças à metodologia. E aí sim a gente entra de cabeça na coleta e na análise de dados. Tá certo? Então a metodologia ela é essencial. E aí o segundo tipo de ferramenta é técnicas analíticas. Técnicas analíticas. Você precisa investir nessa frente de conhecimento. E olha só, tem mais de 100 técnicas analíticas à disposição. Nenhuma delas é engessada. Quer dizer o quê? Você vai ter que, com a prática, desenvolver a habilidade de adaptar essas técnicas analíticas à sua realidade. Porque tal qual ao pé da letra, muitas vezes elas não vão servir para resolver a problemática que você precisa ajudar a empresa a resolver, tá? Então você vai ter que fazer adaptações dessa técnica analítica. E aí, uma outra consideração, essas técnicas analíticas, você não vai usar, ou raramente, assim, por experiência de mais de 20 anos, eu vou te dizer, eu não me lembro, né, com clareza de um projeto de inteligência analítica em qual eu usei somente um modelo analítico, uma técnica analítica. É raríssimo isso. O que você vai ter que fazer? Você construir um quebra-cabeça analítico. Você vai ter que usar várias técnicas analíticas para poder resolver a problemática. Então você vai ter que se montar justamente um conjunto de técnicas, aplicar uma, complementar uma parte de uma técnica com uma segunda, com uma terceira. Você vai ter que costurar para poder resolver de forma analítica uma questão de negócio. E você vai também poder, às vezes, desenvolver, criar suas próprias técnicas analíticas. Então, isso vem com uma maior prática, uma maior experiência. Por isso que você quer deslanchar assim que possível, entrar nesse campo de batalha. Somente assim você vai conseguir adquirir essa habilidade analítica. Isso, gente, é essencial. Técnicas analíticas são essenciais. É uma frente de conhecimento em qual poucas pessoas têm domínio. É verdade. Por isso que você vai se destacar. Sabem quantos profissionais têm essa questão do domínio analítico? Pouquíssimos, gente. Pouquíssimos. Isso que é a verdade, pouquíssimos. Ah, não, Mel, mas eu fiz um programa de MBA, eu fiz uma pós, fiz não sei o quê. Pois é, mas não é ali que você vai aprender sobre isso. Lamento em dizer. E eu sou professora de MBA e de pós, mas não é ali
Não é ali que você vai aprender sobre isso. Certamente não é ali que você vai saber como aplicar isso. Não é ali. Vamos falar a verdade. Não é ali. Então, técnicas analíticas. Isso é o segundo tipo de super ferramentas de inteligência. E essas técnicas analíticas, algumas delas sim, você vai ter que usar tecnologia, você vai ter que depender, às vezes, até um certo ponto, do trabalho de cientistas de dados, de engenheiros de dados e assim por diante. Pessoas que vão estar lá nos bastidores, de uma certa forma, para estruturar, para ajudar você no manuseio de grandes volumes de dados. Isso vai facilitar sua aplicação de processos analíticos depois, o uso de técnicas analíticas. Aonde aprender sobre essas técnicas analíticas? Também não tem livros, então o que vocês vão fazer? Vocês vão me acompanhar que eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Ana, nós vamos juntos nessa frente analítica. Não perca, eu tô falando sério, a jogada mestre nisso eu vou falar bastante sobre essas técnicas analíticas, tá? E assim, pessoal, uma questão também é a seguinte. Quando eu falo de técnicas analíticas, eu não estou falando de SWOT. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar, talvez não aplicado, mas ouvido falar da análise SWOT, ou da análise BCG, ou da análise de cenários, e assim sucessivamente. Não é isso, não é disso que a gente está falando aqui. São técnicas analíticas sob medida para inteligência de negócios, para você trazer embasamentos para a tomada de decisão executiva. Estou falando da análise de valor percebido com extensão vetorial, eu estou falando da análise de atratividade e poder, da SWOT adaptada ao contexto de inteligência, e aí mais de 100 para frente. E de técnicas da sua autoria, porque lembra que eu falei, você vai também ser capaz de desenvolver técnicas sob medida para endereçar as problemáticas do seu negócio. É para isso, inclusive, que empresas me contratam para ajudar na resolução de problemas de negócios, trazendo soluções sob medida, soluções analíticas sob medida. Isso tem grande valor para uma empresa. Então, isso vem com a prática. Você precisa incorporar esse conhecimento que vai te levar à correta aplicação de técnicas analíticas, tá bom? E aí, uma consideração é que, conforme as problemáticas de negócios, as problemáticas que a empresa enfrenta, vêm se tornando cada vez mais complexas, concordam? Os problemas que a empresa enfrenta hoje são cada vez mais desafiadores. Então, com isso, a complexidade e a quantidade de técnicas analíticas que você vai precisar dominar aumenta. Não tem almoço grátis, tá? Você vai precisar se enterrar dessas ferramentas cada vez mais. E essas ferramentas vão tender a ser cada vez mais sofisticadas. Por quê? Porque são os problemas que você vai ter que ajudar a empresa a resolver também estão se tornando cada vez mais complexos com o passar do tempo. Então, isso, lembra, são as duas super ferramentas de inteligência de negócios. Uma metodologia que você vai precisar dominar e técnicas analíticas sem quais difícil vai ser de você extrair inteligência a partir de dados. Não difícil, impossível. A metodologia serve para estruturar um projeto analítico. Uma técnica analítica vai servir para você transformar dados, informações e bases de conhecimento em inteligência. O que é inteligência? Opções e recomendações, que vai servir para direcionar uma tomada de decisão estratégica, antes de mais nada, voltada para resolver um problema de negócios. Isso representa tremendo valor para a liderança, tremendo valor. Por quê? Porque eu sempre te digo, tomar uma decisão no contexto de hoje, BANI, já ouviram falar, no contexto BANI, não mais VUCA, é um exercício complexo. E o tomador de decisão, estratégico, muitas vezes ele tem solidão nessa tomada de decisão, Então, quem souber trazer esses insights analíticos, estratégicos, vai se destacar inevitavelmente em qualquer tipo de empresa. Por isso que essas ferramentas, elas te permitem se tornar cobiçado, não somente na empresa onde você atua atualmente, como no mercado como um todo. Não olha só sua empresa, porque não olha só sua empresa somente, porque isso vai te trazer uma alienação. Não é bom para você, psicologicamente, etc. Não é bom. Não, com essas ferramentas que você vai dominar, você vai se tornar cobiçado pelo mercado. É isso que você tem que ter no seu repertório. Agora, não é da noite para o dia, desenvolver esse conhecimento sobre metodologias e técnicas analíticas, mas também não é um esforço de 2 anos. É um esforço de 90 dias. 90 dias da sua vida
que são 90 dias? Passam no flash. É isso que você precisa para dominar. Totalmente razoável para você começar a entrar na trilha executiva. Ah, Mel, mas eu já estou num cargo de gestão, num cargo de diretor. Tá bom. Mas para você se consolidar e continuar nessa trilha executiva. Mel, mas eu estou fazendo outros cursos. Mel, mas eu não tenho dinheiro. Mel, mas eu não tenho tempo. Sempre temos objeções, não é? Então, tudo na vida é uma questão de priorização. Você quer adiar seu crescimento profissional? Fica à vontade. Seu crescimento profissional, quando você alavanca a sua carreira, claro, isso desencadeia em outras coisas, na sua família, no seu bem-estar, na sua felicidade, né? Abrir o computador e ir trabalhar todos os dias. Enfim, né? Isso tem repercussões para a sua vida. Então, o que você vai priorizar? Não, estou fazendo um curso de astrologia. Não, estou fazendo um curso... Tá bom, então faz. Né? Você tem que priorizar. Isso é essencial. Isso é essencial. Tá? E aí, tem ferramentas secundárias. Então, a partir dessas duas super ferramentas, que é seu foco primeiro, prioritário, depois sim você pode, né, incorporar ferramentas, mas de uso mais secundário, de uso mais pontual num processo de inteligência de negócios. Agora, para você poder orquestrar um trabalho de inteligência, acionando outros profissionais na empresa, porque sozinho você não vai produzir toda a inteligência, concorda? Mas para você poder protagonizar isso daqui, você precisa dessas duas super ferramentas. E aí tem ferramentas secundárias, às vezes operacionais, como o quê? Ferramentas de coleta de dados, que vão te ajudar na questão da coleta, né? Então, assim, desde técnicas de pesquisa, a questão da pesquisa de mercado, por exemplo, ela é uma ferramenta da inteligência de negócios. Às vezes é importante dominar esse universo da pesquisa. Mesmo se você for contratar na pesquisa de um terceiro, você precisa saber falar de igual a igual com ele. Por que é importante isso? Porque cada vez mais, das informações e dados que você vai precisar coletar são dados primários. O que são dados primários? Dados coletados das fontes de interesse diretamente. Não dados secundários, já existentes, já acessíveis em algum lugar online impresso, dentro ou fora da empresa, gratuitamente ou não, mas alguém já se deu o trabalho de coletar essas informações. Acontece que devido ao grau aumentado de complexidade dos problemas de negócios que você vai ter que endereçar com inteligência, essas informações secundárias já disponíveis endereçam cada vez menos suas necessidades em termos de dados. Então você está se tornando cada vez mais dependente em dados primários coletados diretamente das fontes de interesse, ou seja, dados oriundos de um esforço de pesquisa. Então é importante conhecer ferramentas de pesquisa, né? Entender como calcular, o tamanho de uma amostra ideal, por exemplo, né? Tudo isso é importante. Mesmo se você não fizer o trabalho mão na massa, tá? Técnicas de levantamento, ferramentas também de manipulação de dados, tá? Então, por exemplo, isso a gente está entrando na questão tecnológica, ferramentas, né, de linguagem de dados, SQL, plataformas de BI para automação, para limpeza de dados, ferramentas estatísticas ajudam pontualmente de extração e de gestão de dados, como por exemplo o Python, o SAS, R, Orange, né, o Google Analytics, etc. Então, mas é pontual, isso não é prioritário, é secundário, tá? O glamour não está nessas ferramentas. Lembra? Ferramentas de visualização de dados, isso não é negligenciável, mas também é secundário. Por exemplo, o Tableau, Power BI, o ClickSense, etc., o MicroStrategy, enfim. Dashboards, diversas ferramentas que vão te permitir fazer painéis, dashboards a partir de dados, né, que vão facilitar a visualização de dados. Mas assim, o trabalho, quando você gera um dashboard, ele não para ali, isso é só o começo. Mas eu vejo que muitas vezes ele para ali. Grande erro, isso não é inteligência. Um dashboard, o que é? É algo informativo. Um dashboard é um conjunto de dados, sendo assim é algo de informação, né? É informativo. Então a gente está longe de algo de inteligência ao produzir um dashboard, tá certo? É importante sim, porque vai nos ajudar a manipular dados de forma mais fácil, mas o trabalho só começou ali. Onde está o glamour? No dashboard criado ou no que vai vir depois? A inteligência.
inteligência, seu trabalho essencial. O glamour tá ali. E é ali que entra toda a sua competência analítica e estratégica, tá? Também ferramentas de disseminação de dados. Então, às vezes, você vai ter que disseminar alguns dados, mas isso também não é essência. Você vai ter que entregar inteligência, não disseminar dados a maior parte do seu tempo, né? Então, aqui tem... Quer usar o PPT para isso? Tá? Canva e outras ferramentas. Então, todas essas ferramentas que eu estou mencionando aqui, elas são complementares. Elas não são o foco principal. Eu me inscrevi para um curso de Power BI. Maravilha, faça. Eu fiz. Mas, novamente, isso é somente um componente do trabalho, tá? Isso não é algo que vai te permitir gerar inteligência. Inteligência vem depois de tudo isso, concorda? E da mesma forma, hoje eu sou cientista de dados. Ótimo, ótimo. É uma profissão valorizada. Mas assim, você quer crescer para um cargo executivo, você vai ter que ir além. Você vai ter que entender de inteligência de negócios. Para você também extrair inteligência de tudo isso. Porque senão, a sua empresa vai chegar à mesma conclusão de que centenas de outras empresas investir pesadamente nisso, estou pagando um salário alto para essas pessoas, para esses cientistas, e morre ali. Pois é, morre ali. Por quê? Porque falta profissionais de inteligência. É verdade. Quem souber extrair sentido de tudo isso. Falta. Isso que é a competência glamour. Sabe por quê? É por isso que ela aparece como as primeiras competências de fontes reputáveis, que nem no Fórum Econômico Mundial, para o horizonte além de 2025, primeiras da lista ali. Análise de dados, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas complexos, capacidade de tomar decisões. Primeiras da lista, gente. É ali que está o foco. Vem lá mais para frente, questão tecnológica. Mas mais para baixo. Quais profissionais, então, precisam dominar essas ferramentas para entregar valor e se destacar? Qualquer profissional que quer alavancar sua carreira, independentemente da sua área. Você está numa área de inteligência ou numa outra área? Você trabalha com ciência de dados ou não? Você precisa conhecer de ferramentas de inteligência de negócios, metodologias e técnicas analíticas. Não é algo reservado somente a alguns. Eu tenho um cargo de analista, eu sou trainee ou não, eu sou gerente, sou diretor. Da mesma forma, são ferramentas que você precisa dominar. Então vamos parar de glamorizar a tecnologia. Não é a essência da prática. Não é isso que vai te promover. Não é isso que vai te fazer alavancar sua carreira para um cargo de gestão. É importante, anotem isso, é importante, não estou falando de você não adquirir tal conhecimento, mas não é a essência, não é a essência do trabalho, percebem? Isso é complementar. Começar pequeno pensando grande. Isso se aplica a muita coisa, se aplica aqui em inteligência de negócios. São centenas de técnicas, como que eu vou fazer, Mel? Tenho que passar lá. Não, começa pequeno, pensa grande. Vem comigo. Que nós vamos fazer isso nesse lance. Entender o que cada tipo de ferramenta vai te trazer, para também não misturar, não fazer uma bagunça de tudo isso. Então, entender o papel de cada ferramenta, a sequência de aplicação dessas ferramentas. E da mesma forma, sem essas habilidades analíticas e estratégicas, essas ferramentas secundárias de visualização, de manipulação, de gestão de dados não vão servir para nada. Automatizar a parte informativa. Isso é importante. Para que você consiga dar foco nesse conhecimento que importa, analítico e estratégico, na aquisição dessas ferramentas de inteligência, você vai ter que se livrar de uma parte mais rotineira, mais de dados informativa. Então, envolve também essa questão da automatização da parte informativa para você liberar tempo, para você se concentrar no que importa. E aí não vamos misturar tudo. Se você pretende ser um expert em inteligência de negócios na sua área para poder alavancar sua carreira, você precisa produzir inteligência, não dados e informações. Dados e informações são um meio. Inteligência é um fim. Porque somente esse fim vai te permitir embasar uma decisão estratégica. Somente a inteligência representa valor. Não é dados e informações de forma pura. Por isso, invista nas ferramentas certas. Invista na aquisição do conhecimento certo. Porque focar na produção de inteligência te promove. Então, o que você está esperando? Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Funciona? Eu já treinei centenas de profissionais que chegaram lá. Tá bom, gente? Merci à vous et à demain.